As eleições de 2018 mudaram os rumos da política brasileira. Chegou a hora de entendermos o que aconteceu. No dia 29 de setembro, estreia o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Toque no link, garanta o seu acesso ao lançamento do filme. Só na Brasil Paralelo. Ô Débora, qual que é a importância de entender... Qual foi pra você, especificamente, reformulando e depois genericamente também, né? A importância de entender a origem das suas ideias. Eu adoro quando você fala sobre isso. A Tatiana começou a... exato, por isso que eu já tô começou mandando a a bola. pincelar aqui, né? Essa questão de entender as origens das ideias e os clássicos e os livros de filosofia, principalmente os livros de filosofia clássicos. Então, não caiam nos livros de filosofia que são literatura de aeroporto, que podem estar condensando ideias que às vezes você concorda, mas você não vai saber se você concorda antes de ver a origem das ideias. Eu tenho aqui em mente o livro Tenebroso, que é o Antifrágil do Tenebroso. Tenebroso. Exatamente por isso. Porque sem entender as suas próprias ideias, as origens das suas próprias ideias, você está muito mais suscetível a cair em manipulações políticas. Porque cair em manipulação política, a gente vai cair de um jeito ou de outro. Tem umas mais complexas, umas mais profundas, assim, que você acaba caindo e às vezes você passa assim no dia para, opa, caí nessa daqui. Mas as mais simples, as manipulações políticas mais óbvias, você pode escapar delas se você tiver uma boa base filosófica. E aí eu gosto de mencionar o livro do Taleb, mas eu gosto de mencionar bastante o Como as Democracias Morrem. Porque aquilo ali é uma literatura de aeroporto que fez muito sucesso e sempre faz sucesso em eleições. Então, fez sucesso em 2018, 2016. Agora voltou à moda, né? Novamente por causa das próximas eleições. No Twitter, então? Não, no Instagram, no YouTube, tem várias resenhas. Leia este livro antes de votar. Eu penso, pelo amor de Deus, a pessoa vai ler esse livro antes de votar, ela vai pular do prédio. Mas aquele livro é um ótimo exemplo de como a falta de uma base filosófica pode te levar para o buraco. Porque, vamos lá, logo no início do livro, os autores já dizem que eles estão fazendo aquela tese, desenvolvendo aquela tese, com base em um livro que se chama The Breakdown of Democracies, que é de um alemão da década de 70, e que eles estão só popularizando a tese desse livro, The Breakdown of Democracies. E tá tudo bem. Só que quando você vai lá conferir o que diz o livro original, você esbarra numa tese marxista, numa tese de análise social marxista, dizendo que a gente já sabe que inevitavelmente as democracias morrem, porque o Marx nos disse lá no Capital e lá no Manifesto que as democracias estão fadadas a morrer mesmo por causa das forças ali em tensão dentro do capitalismo. Aquilo ali vai gerar uma classe revolucionária que vai revolucionar e a gente vai cair no socialismo. Então você tem um livro baseado em um livro marxista que está fazendo muito sucesso, que busca analisar as relações políticas atuais a partir de uma base marxista. E não tem nada de errado nisso, desde que você saiba que essa é uma base marxista. Então, se você defende ideias marxistas, tudo bem. Agora, coerente. É coerente. Agora, o que a gente vê, e a gente vê bastante na internet, é a pessoa dizendo assim, nossa, olha esse livro Como as Democracias Morrem, olha o quanto ele é interessante pra gente ver a democracia brasileira. E aqui, a gente tem um mundo que caminha para democracias cada vez mais liberais, menos a China. Porque a China é uma ditadura comunista, é um absurdo aquilo lá. Peraí. O próprio livro Peraí. Você não tá sendo coerente. E por que você não tá sendo coerente? Porque você não sabe a origem das ideias que você tá propagando. E você só consegue saber a origem das ideias, não tem como. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e você vai ter que estudar. Ou você para de emitir opinião política aí na internet porque você tá passando vergonha. Então, senta a bunda na cadeira, vai estudar. Eu até brinco que a maioria das pessoas recomenda começar por Platão, né? Começa por Platão, como se fosse fácil. Eu recomendo começar por temas que são do seu interesse. Então, se você gosta de economia, comece por economia. Se você gosta de meio ambiente, comece por meio ambiente, assim sucessivamente. Mas não deixe de estudar. E busque... Se você tá lendo um livro e o cara tá mencionando outro livro, tá citando outro livro ali... Vai nesse livro que ele tá citando, entendeu? Não fica só com a citação, com a PUD e etc. Vai lá naquele livro, estuda. A PUD é um recurso muito útil na faculdade, né? O povo usa já. E busca as bases. Eventualmente, você vai cair
na Grécia. Eventualmente você vai cair na Grécia, não tem como. Eventualmente você vai ter que ler Aristóteles, você vai ter que ler Platão, você vai ter que ler a Bíblia, eventualmente. Porque sem a Bíblia, independente da sua religião, você não tem o estofo histórico das histórias que constituem a sociedade que você vive, cara. Todos os outros livros do universo citam a Bíblia, partem da Bíblia. Então É a o gente já livro mais mencionou. lido no mundo também, né? É a base da sua estrutura narrativa da sua vida, é a Bíblia. Então, a Querendo gente você mencionou- ou não, né? Independente do que você acredite, entendeu? Então a gente mencionou aqui o Paraíso Perdido, que é uma espécie de fanfiction da Bíblia. É verdade. Eu sou jovem, fanfiction. É uma espécie de spin-off da Bíblia. Então, o John Milton, ele desenvolve o capítulo 3 de Gênesis, ele conta pra gente a queda do inimigo de Deus, a queda do Satã do Milton. Ele constrói uma personalidade que não existe essa personalidade na Bíblia, salvo menções bem assim, bem esparsas. Ele se baseia para construir o Paraíso Perdido numa tradição bíblica gigantesca de a queda do inimigo. Ele faz um livro maravilhoso. E é um livro fantástico, que você pode ler independentemente de você ser cristão ou não. Inclusive, o prefácio do Harold Bloom é um prefácio interessante, né? Ele não é cristão. Mas se você não souber da onde que aquilo ali tá vindo, não adianta.